Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos mais uma vez aqui para juntos fazer uma reflexão da palavra de Deus, porque nós não podemos deixar de refletir no que Deus tem para nós, no que Deus nos concedeu, a graça, que é a palavra dele. Pela palavra dele é que nós, cada dia, vamos melhorando a cada vez mais. A palavra do Senhor é que nos molda a cada dia. Não podemos deixar de refletir na gloriosa palavra de Deus. Amém? Meus amigos e amigas, eu quero meditar com você uma palavra gloriosa, a qual já fiz uma reflexão nela hoje, vou refletir agora junto com você. Fiquei em Mateus 24, a partir do versículo 36, e diz assim o título: Só Deus sabe o dia e a hora exatos. Diz assim a palavra de Deus: naquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Aqui, Jesus estava falando da segunda vinda dele. A primeira vinda dele se deu quando ele nasceu bebê. Agora, a segunda vinda, que será o arrebatamento da igreja, ninguém sabia e nem sabe, nem os anjos do céu sabem a hora, somente o Pai. Quando Jesus falava conosco aqui, ele estava na terra, ele era 100% homem e 100% Deus. Como homem, Jesus não sabia o dia e nem a hora, mas como Deus, ele sabe, ele está junto ao Pai, aguardando esse momento para buscar a tua igreja, para levar aquele povo odiado, desprezado por muita gente dessa terra, a qual essa terra, esse povo que ignora os crentes, que odeia a palavra de Deus, vão ficar para ter um encontro com o anticristo, e assim será grande as suas tribulações. E seguindo, Jesus continuava falando: como foi dito nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Aqui, quando Jesus está ilustrando nos dias de Noé, é porque antes de Cristo nascer, mais de 2000 anos atrás, Deus tinha ordenado a Noé para construir uma arca na qual Deus iria salvá-lo do afogamento, porque haveria uma grande inundação na terra que mataria todo ser vivente, homens e animais. Somente aquele que estivesse dentro dessa arca, a arca era um barco muito grande, e isso aconteceu, Deus falar com Noé há mais de 2000 antes de Jesus nascer. E Noé pregava para todo mundo que Jesus não estava satisfeito com a depravação humana, que Deus, o Pai, Jesus ainda não tinha vindo, que Deus, o Pai, não estava satisfeito com o que os homens praticavam. Então, Deus mandou que Noé construísse uma arca, que era um barco bem grande, onde caberia ele, sua família e os animais, os quais Deus enviaria para ser abrigado ali naquela arca para preservar as espécies.
Então, Noé, interessante que ele não era nenhum engenheiro naval e ele, instruído por Deus, construiu um enorme barco, muito grande. E ele está ali construindo aquela grande embarcação no seco, longe de rio, e o povo falando que ele tinha ficado doido, o povo debochando, o povo criticando, que esse velho ficou louco, e todo mundo abusava, todo mundo criticava, todo mundo. E ele ali, trabalhando, construindo, sozinho, os seus filhos ali com certeza o ajudavam, e ele, crendo em Deus, prosseguiu, construiu nos mínimos detalhes, o qual Deus o instruiu para fazê-la. E os homens continuavam, diz a palavra, porquanto assim como nos dias anterior ao dilúvio, aquele povo, né, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Aqui se fala daquele povo, né, comia, banqueteava, eles estavam nem aí para Noé construir na arca. Quando nas oportunidades de passar por perto, era para falar que ele estava louco, e dizendo para ele como, mas eles continuavam levando a vida de depravação, eles continuavam fazendo tudo que a carne pedia, tudo que o mundo oferecia, e ali eles continuavam, para eles a vida normal, não ia acontecer nada, até porque eles, por não crer no poder de Deus, era difícil eles acreditar que negócio é esse que vai chover, vai inundar o mundo, porque até na época que Deus mandou o dilúvio, nunca havia chovido na face da terra. Então, eles, por um lado, tinham uma certa, se é que pode dizer, uma certa razão, que eles não sabiam nem o que era chuva, mas eles poderiam ter atentado, mas se esse homem, Deus fala com ele está falando que vai chover, que negócio é esse? Não vamos esperar para ver, vamos procurar falar com esse Deus, para ele falar conosco também, e buscar a face dele, não queremos morrer afogados nessas águas que vão vir aí. Então eles continuavam dando as festas, né, de casamento, casando, dando-se em casamento, e até o dia que Noé entrou na arca. E no dia que Noé entrou na arca, com certeza eles nem perceberam, eles estavam tão ligados no mundo que eles viviam, que de Deus eles não queriam nem saber, então eles continuavam ali, levando a vida no olé-olé. E continua dizendo a palavra, e não perceberam até que veio o dilúvio, e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Eles não percebiam, eles continuavam dando festa, vivendo o seu dia a dia, totalmente despreocupado, não acreditando nas palavras que Deus mandou Noé transmitir. E agora eles com certeza não perceberam nem que
os bichos vieram ordenados por Deus, casal por casal, entraram naquela arca. Eles não perceberam nem que Noé já estava na arca, e Deus é quem trancou aquela arca por fora. Deus levou a chave com ele. E aí aquele povo começa a ver agora a chuva, coisa que eles nunca tinham visto na vida. Aquela chuva torrencial, como entornando. Eles nunca tinham visto, até naquela época nunca tinha chovido. A chuva para eles era uma coisa inimaginável, mas na época era a terra que mandava o vapor, e o vapor à noite descia na forma de orvalho e regava as plantas. Não precisava chover, a própria terra mandava para cima o orvalho para cair à noite. E ali, pela primeira vez na vida, até Noé mesmo, que nunca tinha visto chuva, começa a presenciar aquela chuva, que, assim, tipo, entornando a água. E a água começou a subir. Então, diz a palavra, então, estando dois homens no campo, mudei aqui, até o dia em que Noé entrou na arca, eles não perceberam, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Continua a palavra. Então, estando dois homens, quando na Bíblia, quando se fala homens, é homem e mulher. Estando dois homens no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas mulheres trabalhando no moinho, será levada uma e deixada a outra. Aqui Deus está mostrando para nós que 50% da população vai ficar para trás. Onde tiver dois, ali terá um que não crê, não faz a vontade de Deus e nem está esperando o arrebatamento da igreja. Aí Jesus fala: vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Sabei, porém, isto: se o dono da casa soubesse em que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Assim como uma pessoa não sabe em que dia o ladrão pode vir minar a sua casa, vir atacá-lo, assim, se ele soubesse, ele estaria vigilante. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo está nos alertando: vigiai, pois, vamos vigiar, porque a vinda de Jesus é mais certa do que o dia da manhã para todos nós. Nós temos que vigiar a nossa conduta, vigiar o nosso falar, vigiar a nossa fé, não deixar ela abalar, vigiar tão somente lendo a palavra de Deus, para o Espírito Santo estar sempre mantendo acesa a chama da fé e da esperança desse Jesus que breve virá. Então, meu amigo, minha amiga, é uma coisa que eu vejo muita gente falar: desde o dia que eu nasci, eu vejo falar que Jesus vai voltar e ele não voltou até hoje.
Meu amigo, minha amiga, eu quero te fazer uma comparação. Numa enfermidade que rolou há uns tempos atrás aí, em que os hospitais não cabia as pessoas internadas e sendo entubada, foram muita gente. Você lembra disso? Que isso foi em 2000 e há pouco tempo atrás. Então parece que foi 2019, 2020 que estava bem brava mesmo a situação. E as pessoas não estavam esperando que elas fossem ser acometidas por aquele vírus mortal. E muitas, mas é muita gente mesmo que teve o seu CPF anulado com aquela enfermidade, com aquela gripe, que levou muita gente para o hospital e do hospital levou para a cidade da saudade. Então, a pessoa que está num trânsito, um trânsito louco como temos nos nossos dias atuais, ela lá vai aí no seu carro, tudo bem, mas ela nunca sabe se ela chega no seu destino final, porque pode aparecer um louco na sua frente e uma batida pode ser fatal. E para essa pessoa que teve o seu CPF anulado, Jesus já voltou. Não adianta a pessoa falar, mas desde que eu nasci, vejo essa conversa que Jesus vai voltar e não voltou até hoje. Mas eu te pergunto, quantos anos você tem? Para você responder para você mesmo. E quantos anos você viverá até a vinda de Jesus, a vinda do arrebatamento? É muitos, meu amigo, minha amiga, que vai esperar o arrebatamento lá no Jardim da Saudade. E na hora que Jesus descer, a palavra diz que os mortos ressuscitarão primeiro, e os que tiverem vivo, com a vida no altar, serão transformados num abrir e piscar de olho para ter um encontro com Jesus. E ser transformado deixará de ter esse corpo mortal e passa a ter ali um corpo celestial e subirá ao encontro de Jesus nas nuvens. E Jesus não tardará. Promessa de Jesus nunca falhou e nunca falhará. E nós estamos vivendo um tempo que eu acredito que deve estar até pior do que na época de Noé. Sabe por que eu digo que acho, né, opinião minha, que deve estar pior do que na época de Noé? É porque a população do mundo inteiro multiplicou-se por milhões. Na época não tinha esse tanto de gente na Terra como tem hoje. E Jesus tem que mostrar para esse povo que está vivendo no olé-olé que ele é real, ele não tardará e ele vai fazer chamada de um povo que está esperando ele a qualquer momento. Meu amigo, minha amiga, você pode falar comigo, mas eu vejo essa falácia há muito tempo. Não é falácia, meu amigo, é a palavra de Deus, é Jesus nos alertando. E Jesus é ontem, é hoje, será eternamente. A palavra de Jesus é mais atual do que o sono que nós vamos dormir nessa noite.
é mais real do que o ar que nós respiramos. A vinda de Jesus é certa. Vamos estar voltando o nosso coração inteiramente para o Senhor Jesus e esperando a vinda dele, ansiosos, consertando tudo o que precisamos consertar. E meu amigo, minha amiga, nós temos que lutar com a nossa própria carne, nós temos que lutar com os nossos pensamentos, com o nosso dia a dia, porque senão acabamos esquecendo dessa maravilhosa promessa que é a volta de Jesus. Meu amigo, minha amiga, eu convido você, não ignore a volta de Jesus. Você pode não estar vivo para ser transformado num corpo celestial na hora que Jesus vier, mas você estará dormindo no jardim da saudade, aonde você for colocado. E dali, o teu espírito vai ressurgir com o corpo glorioso celestial e você vai ter um encontro com Jesus. Não pense você que o arrebatamento é coisa de louco. É palavra prometida por Jesus Cristo. Nós estamos aqui crendo no amor de Jesus e na oportunidade de ouvir o som da trombeta na hora que ela soar. Que somente aquele que estiver vigiando e preparado vai ouvir o som da trombeta. E muito breve, meu amigo, minha amiga, você vai ouvir dizer, se você duvida, se você não crê, e se você for deixado para trás, você vai ver que sumiu um povo da terra. E tudo está sendo preparado até para isso, porque arrumaram um tal de disco voador aí que ninguém nunca vê ele, e a hora que esse povo sumir, eles vão falar que foi o disco voador que passou e abduziu esse povo para Marte, ou para Vênus, ou qualquer outro planeta, ou qualquer outro lugar, mas não vai pensar que foi Jesus Cristo que voltou. E só vai entender que Jesus Cristo voltou quando sentir o domínio do anticristo, que vai reger a terra com mão de ferro. Esse anticristo, nos primeiros 3 anos e meio, vai ser um bom governo, ele vai ser um governo único. Ele vai solucionar o problema de todas as nações, mas depois de 3 anos e meio, ele vai castigar o povo de tal forma que muitos vão desejar a morte, mas já é tarde demais, não adianta pedir misericórdia, porque já não tem mais. E aquele que for crente, mas não for vigilante, e ficar para trás, ele vai lembrar dessa palavra que Jesus falou, ele vai chorar lágrimas, vai lamentar, e vai ser muito tarde. E se ele recusar servir o anticristo como lhe for ordenado, ele pode ter a chance de salvação, mas derramando o seu próprio sangue, porque o anticristo não vai poupar ninguém que tiver ainda com um pouco de fé, e naquele tempo voltar sua fé, reviver a sua fé e entender que foi negligente. Não seja negligente, meu amigo, minha amiga. Hoje é a minha oportunidade e é a tua oportunidade de sermos vigilantes e estarmos aqui esperando a volta de Jesus. Amém?
De início eu não pedi você o like, mas eu agora estou parando aqui, o tempo já venceu, mas eu quero pedir você encarecidamente, dê o like, dê o joinha, com o like você impulsiona o vídeo para ir para mais pessoas. Muitos precisam ouvir essa palavra, não guarde só para você, dê um joinha, e assim você estará dizendo para o YouTube que a palavra não é ofensiva e sim relevante. Amém? Conto com seu like e conto com seus comentários. Diga para mim se você ouviu, se você concorda com essa palavra que não é minha, mas que é do nosso Senhor Jesus Cristo. Conta para mim se você acredita nessa palavra. Vou ficar feliz em ver seu comentário e vou responder. Concorda comigo? Eu agora vou orar, mas dizer para você, meu amigo, você junto comigo, nós iremos mais longe levando a palavra de Deus. Amém? Oremos. Agradecemos a Deus por mais um dia que Ele nos deu, um dia glorioso, um dia maravilhoso. Te louvamos, ó Deus, por ter guardado a nossa fé até esse momento. Não permita, Pai, que nós venhamos vacilar. Guarda-nos, ó Pai, debaixo da Tua mão poderosa. Nos livra das tentações, nos ajuda a caminhar, estar mais perto de Ti, Senhor. Meu Deus e meu Pai, nesse momento, Deus, aqui, buscando a Tua face, eu quero te pedir, ó Pai, vai de encontro a todos que estão hospitalizados nesta hora, para que recebam a cura, recebam, Senhor, o bálsamo, o alívio das dores. Vai de encontro, Deus, os governantes de todas as nações, para que venham governar em paz, venham governar com sabedoria, fazendo, Pai, lei justa para todos os cidadãos do mundo inteiro. Meu Deus, meu Pai, abençoa nossas crianças, para que elas cresçam na graça e no poder do Espírito Santo. Abençoa, meu Deus, os jovens, os adolescentes. Abençoa, Senhor, cada inscrito do meu canal. Abençoa aqueles que têm visualizado, aqueles que vão visualizar, que ao refletir essa palavra, o Espírito Santo possa completar ali nos seus corações o que não deu tempo para se falar aqui. Meu Deus e meu Pai, eu te peço, Deus, nesse momento, que o Senhor visita a minha família, cada um dos meus parentes, e abençoe a cada um. Visita meus vizinhos, visita a minha rua, a minha cidade, visita o nosso Brasil, para que haja paz. Visita todas as nações, levando o Espírito Santo um despertar para aqueles que dormem o sono da negligência. Meu Deus e meu Pai, é no nome de Jesus que eu oro a Ti e te agradeço pela oportunidade de falar com o Senhor nesse momento. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meu amigo, minha amiga, quero dizer para você que Jesus te ama.